Falo também sobre o Atlético Mineiro que fechou a contratação de Coelho, atacante argentino do Atlético Paranaense, para completar as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal e sem perder nem sequer um minuto, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Keylor Navas, costarriquenho, jogador de Copa do Mundo, 5 temporadas no Real Madrid, mais 4 anos no PSG e mais recentemente também uma passagem no Nottingham Forest, pode atuar no futebol brasileiro. Quem garante é o empresário dele, o Luciano Emílio. Em uma entrevista nas últimas horas, o representante do Navas afirmou que ele recusou ofertas da Arábia Saudita e do Cerro Porteño, tudo porque busca ligas mais competitivas, citando o Brasil como uma das alternativas. Nessa mesma entrevista, o Luciano Emílio admite que existem tratativas com o Grêmio e apenas com o Grêmio no momento. O Grêmio está muito preocupado com a possibilidade de perder o Marquezinho e já monitorou e mapeou no mercado duas ótimas substituições. O Keylor Navas seria uma delas, a outra de Matheus Magalhães, goleiro brasileiro que atua no Braga há 11 temporadas. Keylor Navas, já em fase final de carreira, muito menos interessante do que em outros tempos, mas sempre teve bom nível. Ou você pensa diferente? Gostaria do Keylor Navas no seu time do coração? Registra nos comentários. Só mais duas informações, ou uma informação em duas, sobre o Keylor Navas. A pedida dele gira na casa dos 200 mil dólares. Seriam 100 mil dólares de salário, mais 100 mil dólares de luvas. 200 mil dólares e a gente está falando de mais ou menos 1 milhão e 200 mil reais por mês. Sobre Rafael Carioca, certamente você se lembra dele. Volante de 35 anos de idade, com passagens por Grêmio, Atlético Mineiro, Spartak Moscou, está fora do Brasil há bastante tempo. Ele havia sido negociado pelo Atlético com o Tigres do México em 2017 e por lá está desde então. O contrato do Rafael Carioca se encerra em dezembro desse ano, mas uma página que cobre o futebol mexicano chamada Liga MX Brasil afirma que ele vai rescindir seu contrato nos próximos dias e desembarca na semana que vem no Brasil para definir seu novo clube. Rafael Carioca, que já foi alvo de vários times brasileiros. O Grêmio, o Atlético Mineiro e o Corinthians foram aqueles que mais demonstraram intenção de contratá-lo nos últimos tempos. Corinthians, que tem o técnico Ramon Dias, insistindo por um volante. Resta saber se o Rafael Carioca, com 35 anos de idade, segue nos planos corintianos. Há enorme dificuldade financeira. O presidente Augusto Melo deu uma entrevista nessa sexta-feira afirmando que não há R$1 em caixa nesse momento. Você deve estar se perguntando sobre a fase momentânea do Rafael Carioca lá no México, certo? Temporada atual de 18 jogos e uma assistência. Esteve como reserva na partida dessa sexta-feira. Seu último jogo antes desse confronto havia sido no início do mês de dezembro. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro, que fechou a contratação de Coelho. Negociação que já vinha se desenrolando nos últimos dias. O martelo só não foi batido antes porque o Igor Rabelo e também o Bryan Palacios, que seriam emprestados ao Furacão, acabaram encrespando. Esses jogadores não devem mais participar das negociações e, de acordo com a Monique Vilela, que cobre o dia a dia do Atlético Paranaense, as tratativas entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense foram fechadas sem a utilização dos dois. Até por isso o Galo precisou aumentar sua proposta, que superou os 6 milhões de dólares. Coelho é o segundo reforço do Atlético para a função de atacante de lado de campo em substituição ao Paulinho. Já havia contado para vocês que Júnior Santos foi comprado junto ao Botafogo numa operação de 7 milhões e meio de dólares fixos, mais 500 mil dólares em bônus. Mais novidades sobre o Galo. O Scarpa vai vestir a camisa 10 que pertencia até o ano passado a Paulinho. O Galo oficializou o Natanael, lateral direito comprado por 7 milhões do Curitiba. Natanael que vestirá a camisa, que tem condição de estrear contra o Cruzeiro, 4 anos de contrato, comprado por 7 milhões de reais. Então o que está se desenhando é uma proposta de fora que pode chegar do mercado árabe. O mercado árabe abriu ontem. Isso aí é novidade. Então, assim, pode chegar uma oferta árabe para o Rony nos próximos dias, com essa abertura de mercado, e também pode ter uma negociação, uma volta de negociação com clubes que foram atrás do Rony. E aí a gente coloca o próprio Fluminense, mas eu acho que a relação não está tão legal assim do que ficou dessa coisa do presidente do Fluminense, da diretoria do Fluminense com o staff do Rony. Acho que não está legal a relação. Pensar numa volta de negociação, a não ser que o Fluminense bote muito dinheiro em cima
para o Rony aí, acho que volta a ter uma conversa, Santos e Atlético Mineiro, que foram atrás do Rony. Então pode ter uma reabertura de negociação com um desses clubes, ou então uma proposta árabe para pegar e partiu, né? Porque aí a grana é outro valor, né? É outra moeda. Então a gente pode ter essa abertura. Então esse deve ser o futuro do Rony. Nos próximos dias, resolver a sua situação e terminar a sua história com o Palmeiras. A gente está falando de um jogador que tem vencimentos muito altos, né? E ainda está falando de Vasco, Fluminense, Atlético Mineiro. Eu não sei se ele vai acabar ficando no futebol brasileiro por conta disso. Até como o André falou, eu acho que a tendência é que ele siga para o mundo árabe, porque se ele está com o planejamento de ganhar o que ele ganha no Palmeiras, é muito difícil que o Vasco, que o Fluminense e principalmente o Santos, está numa crise financeira, paguem. Eu vi uma notícia ontem de um jornalista, Vitor Lessa, que cobre o Fluminense no Rio, falando que o Flu está topando pagar acho que 40 e poucos milhões no Rony, por uma transação financeira. Cara, é um valor muito alto para se pagar no Rony, entendeu? Na sua atual condição. Mas o mercado está inflacionado. Que as chances do Alisson sair do Atlético Mineiro são muito pequenas. São muito pequenas. Porque assim, o Atlético não enxerga o Alisson como moeda de troca. O Atlético não está afim porque não vê o jogador como moeda de troca, e nem quem trabalha com o jogador vê ele como moeda de troca. Porque se o Júnior Santos com 30 anos custa isso, o Galo vai entender que dá para pegar muito mais pelo Alisson. Né? Claro, e outra, quer contratar o Alisson, me faça uma proposta financeira, independente de uma e de outra. Né? Então a situação é mais ou menos essa. Eu vi aqui no chat uma galera perguntando de Soteldo, tem desejo do Cuca. E é o seguinte, mas o Soteldo é um jogador que onde vai, não sei o quê, papapá, é um jogador de problema e tal. O que eu sei, isso de coisa interna do Atlético, é que o Cuca e a comissão técnica do Cuca disseram lá o seguinte: Soteldo a gente sabe levar. O Soteldo é um jogador que quando o Cuquinha, Daniel Cerqueira, Eudes Pedro, que é a comissão técnica do Cuca, né? Eles se deram muito bem com o Soteldo, e o Soteldo chamava os caras praticamente de pai. Então isso no Santos foi um entrosamento muito bom. Rolou uma química. Né? Rolou uma química. Então os caras falaram, deixa que a gente sabe levar o Soteldo. Boa. Pode ir atrás, pode contratar. Então, o Galo vai insistir na contratação do Soteldo, apesar da dificuldade, né? Porque o Cuca entende que precisa de dois atacantes, seriam Júnior Santos e Soteldo. Né? Então, essa é a ideia, dois atacantes. O Bruno Henrique, não sei o que, o Bruno Henrique muito difícil pela questão salarial. Nem gosto muito de falar salário aqui, mas é algo em torno de 2 milhas. Então, pro Atlético é muito difícil tirar do Flamengo. O Cuca fez um comparativo quanto aos momentos de Atlético e Cruzeiro, começo de temporada. O começo é pros dois, mas é um começo diferente. Ele destacou que o Galo fez apenas 3 treinos técnicos, né? E outras 3 atividades físicas, dando a entender a dificuldade que se tem nesse momento em se considerar um momento ideal para se ter um jogo desse peso. E falou também do aspecto anímico, que é o termo que se utiliza, né? Na questão de um Cruzeiro empolgado, com muitas contratações, e o Galo com muitas saídas, e agora tá começando aí a trazer reposições. Como esses aspectos pesaram no jogo de hoje, Ale? São circunstâncias que a gente já avaliava, né? Quando você coloca na balança para tentar fazer uma análise de um jogo como esse, que é sempre muito difícil, né? Porque quando é um clássico, as forças acabam se igualando. Em determinado momento, um time estava mais forte, o outro menos forte conseguiu superá-lo. Isso acontece no clássico, né? Um jogo muito diferente, né? Tanto que a gente viu que, embora seja apenas um amistoso de pré-temporada, o couro comendo na casa do Noca, né? Um jogo meio atípico até com relação ao número de faltas. Mas, de qualquer maneira, eu acho que uma das coisas positivas que tinha o Galo é que a maioria dos jogadores já estavam ano passado. Do time titular, por exemplo, a única novidade foi o Gabriel Menino, que eu achei que foi bem, inclusive. Então, essa talvez tenha sido uma das poucas vantagens do Atlético, né? Menos sessões de treinamento, como eu já falei aqui, o treinador que está chegando de novo, né? Mas está chegando agora.
Você tem um time menos qualificado tecnicamente do que tinha o ano passado, pelo menos por enquanto. Mas você tem um treinador que é um tanto melhor. Isso aí não é minha opinião, isso é a carreira de cada um que indica, embora o Cuca esteja mais tempo como treinador, né? E aí ele tentou jogar com as peças que tinha, né? Que é tentar fortalecer o meio campo, para equilibrar o jogo. Eu acho que até certo ponto ele... Ô Ale, abre um ambiente aí, algum repórter chamando? Pansieri, Cláudio Rezende, como é que tá aí a zona mista? Ah tá, daqui a pouquinho então a gente vai retomar o contato com a turma também. Às vezes, ô Cirilo, é só pra parar de falar mesmo, que os caras não aguentam mais. Né? Ai, Ale Oliveira, não é fácil não, Ale Oliveira. Tá bom, Ale, vamos analisar as escolhas pra hoje, como é que os caras se comportaram, como é que foi o desempenho dos caras aí, individualmente falando, pra esse desafio, pra um clássico que é sempre um clássico, né, que é sempre legal. Do lado alvinegro, Everson, Saravia, depois Natanael, Lianco, depois Igor Rabelo, Júnior Alonso e Guilherme Arana, depois Bruno Fux. Primeira linha do Galo, como foi, Ale? O Everson foi decisivo, mais uma vez, a gente falou sobre isso, e gostei do comportamento defensivo dessa última linha aí do Atlético, fazendo uma ressalva que o Arana ficou mais do meio campo para trás, né? Ficou mais defendendo, o Saravia já tem essa característica. Gostei do Lianco, a gente falava isso na jornada esportiva. O Lianco não teve muita sequência como zagueiro. Eu lembro de um jogo que ele fez na zaga, que foi lá no Indepa, você vai se lembrar do retorno do Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, quando o Atlético teve um jogador a menos, diferente da final da Libertadores, em boa parte do jogo. E o Lianco foi muito bem. Ele é bom zagueiro, ele é meio esquentado, meio bravo, assim, chega putinada, né? Muito pouco. E eu acho que ele vai ter uma temporada como zagueiro que vai ser satisfatória, viu? Eu tenho confiança nisso. Essa última linha foi bem, fazendo essa ressalva que o Arana foi pouco, acho que pela circunstância que o Cuca inclusive detalhou, Verdade, né? Ale, tô brincando aqui com o Lianco, porque o pavio não é curto, né? Curtíssimo, né? Fausto Vera, depois Otávio, Alan Franco, Gabriel Menino, ó o menino aí, depois Igor Gomes, Bernard, depois Daverson, Gustavo Scarpa, depois Palácios. Tô colocando essa turma toda aí como meio campista. O Cuca até falou de um 4-1-4-1, né? Então vamos botar os meio campistas aí, Ale. Ele procurou fortalecer esse setor, que ele entendeu a circunstância, né? Que a gente já citou aqui, não tem reforços, o time menos qualificado que o ano passado, um adversário empolgado, né? Com vários jogadores de qualidade chegando, então ele fez um meio-campo bem marcador, né, o Cirilo? Teoricamente o Fausto Vera, nesse desenho que ele detalhou, era o cara que protegia mais o sistema defensivo, mas o Alan Franco é marcador, o menino é marcador, o Scarpa ajuda, né? E aí o Bernard, que teoricamente seria o jogador para escapar na velocidade ali pelo lado esquerdo do campo, que funcionou pouco. Eu acho até que ele participou bastante do jogo, mas não foi desequilibrante, até porque não era a proposta do Atlético ficar com a bola, né? Eu tenho esperança, mas aí é mais o meu otimismo mesmo, que ele jogando pelo lado esquerdo, protegido pela linha lateral, já que ele é muito frágil fisicamente, que ele volte a jogar bem. Vai ser o Bernard de 10 anos atrás? Eu não acredito. Mas que ele volte a ser útil, pelo menos. O Bernard, que hoje também foi discreto. O Scarpa fica mais à vontade para chegar próximo do gol adversário. Teve até alguns lances nesse sentido. Tem uma bola que o menino dá um tapa para ele pelo lado direito ali do ataque e ele tenta achar o Hulk. Mas, enfim, também sentiu muito a parte física. E o Hulk é aquilo lá, né, meu amigo? O Hulk não tem tempo ruim, né? Ele vai batendo nos caras, brigando, apanhando. Ainda termina a sua participação jogando pelo lado direito do campo, para que o Daverson fique na centroavance ali. Então, assim, o time foi dedicado, mas tecnicamente, assim, falar que o cara apareceu, foi o Everson mais uma vez e o menino, que talvez eu esperasse menos pelo fato de ser o primeiro jogo, tá conhecendo os companheiros, que teve um bom comportamento. Mas foi um time dedicado como um todo, assim, dentro da proposta do Cuca. Eu acho que eles conseguiram cumprir.